Silêncio. Em latim, silêncio é silentium, escolher cessar o ruído. Para os gregos, dois silêncios: siopé, o calar a boca, e resikia, o calar da mente. Mauna, no sânscrito, o ato consciente de cessar a fala para aguçar a percepção. Para os povos do norte, o silêncio não é paz. É o momento onde algo se aproxima. Expectativa. Essa aula, como vocês já leram no título, é sobre o silêncio e o poder sutil que o mesmo abriga. Se você nunca parou para pensar acerca do silêncio como uma ferramenta para a obtenção de poder, ou se já parou para pensar, entretanto, não conseguiu identificar vantagens operacionais suficientes, ou, mesmo se você não se considera alguém que se importa tanto assim com crescimento e ganho de poder, ainda assim, eu o convido a ouvir esta aula até o final. Pois eu garanto que o que será exposto aqui hoje fará com que você mude muito a forma como enxerga o silêncio. O fato é que, sendo você talvez um sujeito em início de jornada, sem meios abrangentes e sofisticados, pode ser que se sinta um pouco perdido acerca de que armas utilizar, visto que talvez não tenha recurso para investir em poder nesse momento. E esse sentimento de estar perdido e não saber por onde começar, por ainda ser muito juvenil, em todos os sentidos que essa palavra pode ter, pode te levar à adoção de técnicas mirabolantes e desnecessariamente complexas que se vê hoje em dia em teorias New Age. E tragicamente é possível que você esteja ignorando algo muito importante e sutil, que, diga-se de passagem, essencialmente parece ser algo passivo e simples, mas que na verdade pode ser usado de maneira ativa e ofensiva. O silêncio é algo indispensável e basilar para qualquer bom player nesse jogo, e pode se tornar uma arma extremamente poderosa para aqueles que o usem corretamente. Serão abordadas 4 aplicações principais do silêncio hoje. Primeiramente, acerca da sua clareza interna. Depois, uma abordagem de contra-inteligência e proteção dos seus interesses. Seguida pela aplicação social do silêncio. E finalizando então com a conclusão acerca de uma das posturas conceituais mais poderosas que se pode ter. Você aprenderá como adotar essa postura e poderá implementar a mesma em qualquer ambiente, de qualquer natureza. Sendo assim, vamos para o primeiro e mais importante tópico de todos: a clareza interna. Na natureza, de forma bem abrangente, os opostos costumam ter uma interação e correspondência muito importante. E no caso do silêncio não é diferente. Barulho. Acerca da clareza mental, essa é a primeira pedra que devemos tirar do seu sapato. Entender qual o papel do barulho e como ele pode ser um inimigo é o primeiro passo essencial para um novo adepto do silêncio. Você deve se lembrar, há alguns segundos atrás, que eu disse que era possível utilizar o silêncio como arma de maneira ativa. Entretanto, o que eu peço agora é que você não foque nisso e nem se distraia tentando prever o que eu vou falar acerca disso. Na verdade, foquemos no contrário. O barulho. O barulho não vai te permitir entender o que é exatamente o silêncio. Ele deixa sua percepção confusa e inconstante. E talvez você, no segundo em que eu citei o barulho, já tenha pensado em coisas externas como a sua vizinhança, a sua família, o barulho da rua, essas coisas que te rodeiam. Mas eu chamo a atenção aqui para o barulho mais perigoso de todos para você: o seu barulho. Esses pensamentos que vieram automaticamente na sua cabeça quando eu citei a palavra barulho, essas associações automáticas que você fez, aqueles pensamentos incessantes, intrusivos, que às vezes nem parecem vir de você, mas parecem apenas como uma mera resposta automática em relação ao que chega no seu cérebro. Então, essa
é a primeira coisa que você terá que aprender a cortar, ou ao menos suprimir momentaneamente, se quiser entender como utilizar o silêncio com eficiência. Você pensa e tenta antecipar demais o futuro, e portanto acaba ignorando o presente, o agora. Tente fazer isso nesse exato momento enquanto escuta esse vídeo e perceba a quantidade de detalhes que você talvez não tenha conseguido perceber antes. Feche os seus olhos e por esses próximos 10 segundos não pense em nada. Seja apenas um receptáculo de informação. Você percebe? Bom, se você realmente tentou adotar essa postura, agora de maneira sincera, certamente você agora conseguiu acessar informações que antes não tinha conseguido se atentar. Desde o áudio desse podcast, os diferentes efeitos sonoros no fundo, a forma como o som etéreo do fundo do vídeo dança de um lado para o outro na sua cabeça, e até mesmo coisas fora do vídeo, talvez. O som da rua lá fora, do seu computador. Entende a quantidade de elementos que você agora consegue captar somente estando inerte e atento. Você certamente já havia percebido algumas dessas coisas anteriormente, porém de maneira passiva, sem de fato computá-las e tentar entendê-las. E esta é a diferença. As coisas que você notou anteriormente eram frutos de uma observação passiva. Já estas que você notou agora, de forma mais separada, mais clara, são frutos de uma observação ativa. E esse é um ponto muito importante. Pois para acessar informações de uma maneira otimizada, a primeira coisa que você precisa é de interromper a sua produção de informação. Pois você não consegue captar informação enquanto você está internamente produzindo informação também. Ou seja, você precisa de silêncio. Silêncio interno, que começa quando você decide cessar o barulho que você produz sem nem mesmo perceber. Faça esse exercício em outras situações de maneira repentina e você vai começar a perceber a quantidade de informações que flutuam ali nos espaços sociais onde você habita. Mas você não percebe por ter muito barulho produzido por você. Se você fizer esse exercício de atenção, perceberá que você fala muito mais do que você precisa. Você produz barulho constantemente, na maioria das vezes sem motivo, tanto dentro de si, quanto em conversas com outras pessoas. Porque este é o primeiro efeito importante desse exercício. Você consegue ouvir você mesmo com mais facilidade quando está nesse tipo de situação, e sendo assim é mais fácil entender o que está acontecendo internamente dentro de você. É mais fácil quando aquelas vozes contrárias e eufóricas que praticamente se atropelam na sua cabeça cessam. E resta pura observação interna dos seus problemas, opiniões e etc. Você para de tentar produzir uma solução e começa a prestar atenção no que já aconteceu e no que está acontecendo agora, quase como ativando um no-clip na sua própria mente e no que está acontecendo. E para além disso, com essa postura você consegue perceber que os outros também falam demais. Quando você assume essa observação ativa, começa a perceber coisas que nunca havia percebido antes. E por consequência começa a perceber padrões. E com esses padrões você começa a compreender o que está acontecendo de fato. E aí sim antecipar o que pode acontecer, para somente então tomar uma atitude ou formar uma opinião. E você certamente deve se questionar acerca, por exemplo, da necessidade de se produzir barulho em ambientes sociais, corporativos, familiares e até internos. Mas o que eu estou convidando você a reconhecer aqui
é que você, quando aplica esse exercício, percebe que sim, a maior parte do barulho produzido por você é irrelevante, imprudente, sem fins calculados. E isso te coloca em uma posição de desvantagem por dois motivos. O primeiro motivo é que, como nós vimos anteriormente, essa falta de silêncio por sua parte atrapalha a sua percepção. E o segundo motivo é que, ao negligenciar o silêncio, adivinha o quê? Você fica exposto à observação alheia. O observador ativo, que produz barulho somente quando necessário, e logo adota em seguida uma postura de atenção, está em uma posição superior ao observador passivo e barulhento, que produz a informação sobre si constantemente, ficando menos protegido e ao mesmo tempo danificando a própria capacidade de acessar as informações mais sutis. Se você é o observador ativo e se engaja em uma conversa com uma pessoa extrovertida, você sairá na vantagem no final dessa conversa. E sim, isso se aplica a diversos contextos, desde o social até o corporativo, até o militar, político, familiar, não importa. A regra não muda. De forma elementar, o silêncio é o mesmo. Não à toa, esse conceito de superioridade informacional, de produzir o mínimo de informação relevante possível e manter a atenção para captar o máximo de informação proveniente do desleixo alheio, é um conceito de inteligência militar e civil reconhecido e aplicado desde os primórdios das agências de inteligência como a CIA, o Mossad, o MI6 e dentre outras. Não estou inventando nada de novo aqui. E falando em inteligência, é uma boa oportunidade para abordar a segunda aplicação do silêncio que nós discutiremos hoje, que é a aplicação de contra-inteligência. Esse é o momento de compreender como o silêncio pode ser um fiel escudeiro que te protege de se meter em problemas desnecessários. Muitos de vocês, que estão aqui ouvindo isso agora, provavelmente têm o costume longínquo de utilizar a internet para trabalho, para lazer, amizades e afins. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você sabia que a internet é a maior arma utilizada por organizações estrangeiras para manter essa superioridade informacional do qual nós falamos? A internet funciona como o braço ofensivo de coleta massiva de informação dessas organizações. Mas por quê? Você me pergunta. Por que de fazerem isso é uma situação complexa? São diversos lados com fins diferentes e até conflitantes em alguns casos. Alguns fazem por mera vigilância, alguns outros para utilizar o que aquele usuário imprudente com opiniões perigosas declara nos chats abertos e privados. Alguns com fins ideológicos e radicais para separar o joio do trigo e identificar quem está de cada lado. Alguns outros usam para mapear o que um determinado alvo pensa, como age, para depois poder colecionar essas vulnerabilidades e atacar no futuro. E, diga-se de passagem, esse tipo de coleta a essa altura não acontece de uma maneira manual. Há muitos anos, investimentos bilionários são feitos por várias organizações, que muitas vezes são até concorrentes e de objetivos diversos, mas com um foco em comum: coletar massivamente com bots o que você fala no Twitter, naquele comentário bobo do Instagram, na sua conversa íntima com um amigo, com o seu cônjuge. A internet inteira é um lago rico de informações boiando para todos os lados. E à margem do rio, existem milhões de varas de pesca tentando captar o máximo da moeda mais importante que existe no mundo desde os primórdios da humanidade: a informação. E você não sabe de quem são essas varas de pesca, esses olhos que ficam te sondando a todo tempo. Você não sabe o objetivo dessas pessoas. E mesmo que você pense ter opiniões pessoais corretas,
é impossível não cair na mira de alguma organização por acidente. E você entende como essa postura do silêncio é importante nesse contexto? Se você encontrou sentido no que foi dito aqui, acerca da abordagem em conversas, acerca da proteção das suas informações, saiba que no caso da internet, adotar a postura de silêncio é infinitamente mais importante, pois a quantidade de olhos e ouvidos mal intencionados online chega a ser assustadora quando você para tentar de fato analisar. E é claro que sim, existe muito investimento, muito financiamento em redes sociais com propósitos diversos como influência, propaganda e etc. É claro, isso é óbvio. Mas entenda que a coleta de informação é o propósito base dessas redes. Para aqueles mais pacientes, eu não vou citar fontes aqui, até porque estamos no YouTube, mas para aqueles mais pacientes não é difícil encontrar arquivos acerca dos planos de uma certa organização aí, sobre os planos acerca da internet como uma ferramenta de espionagem massiva. Não é difícil de encontrar. Pesquise por sua própria conta e risco. Não vou dizer nada aqui. Mas o ponto é que sim, é uma armadilha. Somente uma armadilha? Não. A internet é importante sim. Indispensável, diga-se de passagem, nos dias atuais. Até porque é por ela que você está me ouvindo aqui agora, não é? Mas o que eu quero que entenda é que o lugar onde a sua negligência com o silêncio mais te prejudica no longo prazo é na internet. Isso, para pessoas normais, sem ambição, já é um problema. Você que não quer atingir patamares megalomaníacos na vida, não pretende ter influência e poder no futuro, ainda assim para você já é um problema. Se você, por outro lado, é alguém que busca sim poder e crescimento colossal no futuro, que é o público-alvo majoritário deste canal, diga-se de passagem, o seu caso é ainda pior. Dar gratuitamente com frequência informações sobre você, o que você gosta, o que você odeia, como deveria ser o mundo na sua opinião, vai te levar à ruína. Possivelmente até à morte em alguns casos no futuro. Resultar em problemas que agora parecem conspiração ou exagero, mas que no futuro podem cobrar um preço bem caro. Os mais atentos e cientes sabem muito bem que estamos caminhando para uma distopia de crédito social nesse futuro. Mas ainda há tempo. Se você tem opiniões consideradas complicadas, politicamente incorretas, based, red pill, dissidente, você fala o que vai contra o status quo. Talvez você esteja certo na sua cabeça. Não estou aqui para falar sobre a validade das suas opiniões, mas é inegável que existe um perigo de se expressar sem filtros. Porque, ok, você é based, mas será que vale a pena ser based a troco de entrar para uma blacklist automática de diversas organizações que podem, desculpe o meu francês, te foder no futuro, em um mundo moldado pelo crédito social? Eu acho que não, né? E essa prudência também se aplica no mundo corporativo, no seu trabalho. É necessário ter uma visão pragmática e realista acerca da mistura das suas opiniões políticas e filosóficas com o seu ambiente de trabalho. Se você planeja ter segurança e intangibilidade no futuro, agir como mártir não é uma boa ideia. Pessoas em posição superior à sua, chefes, coordenadores, líderes de forma geral, sempre estão sutilmente selecionando quem é mais compatível consigo. Queira você aceitar ou não, em ambientes hierárquicos, a congruência ideológica importa muito mais do que a sua competência como um funcionário, como um analista, como um programador, seja lá qual serviço você oferece. Esse é um mundo de contatos, quem indica, quem conhece, quem confia. Sendo assim, ao negligenciar a postura do observador ativo e silencioso, e por outro lado,
Adotar uma posição colérica, rígida, pública acerca das suas visões pessoais é fazer uma aposta que somente lhe é benéfica quando por acaso todos os entes daquele contexto têm a mesma visão que você. Sendo assim, quanto mais excêntrica e fora da curva for a sua visão, menos prudente é expô-la sem motivo. Pelo contrário, assumir a posição demonstrada no início desse vídeo, a do observador, quieto, atento, focar em manter sua superioridade informacional, fornecer o mínimo de informação importante possível e tentar pescar o máximo de informação proveniente da falta de prudência alheia é o que te fará ascender com facilidade em qualquer meio hierárquico. A regra não muda. Naqueles momentos onde, por exemplo, em uma empresa, estão todos em um momento de festa, bêbados, despreocupados, aonde não há mais ali aquela rigidez do ambiente de trabalho. Você não faz ideia da quantidade de informações e oportunidades que são criadas ali, naquela situação. Se você assume a postura de observação ativa que foi exposta nesse vídeo, fica então em uma posição superior, aonde pode explorar essa janela de oportunidade para sair daquela situação por cima, sabendo coisas sobre os seus colegas de trabalho, sobre o seu chefe, seja lá qual for o ambiente que você não sabia antes. É necessário saber explorar essas janelas de tempo. Você já entendeu então como o silêncio pode te beneficiar internamente para clareza e também acerca da sua proteção em relação aos olhos alheios em ambientes online, corporativos e etc. Porém, nós não podemos esquecer também de uma outra sutil importância do silêncio. Socialmente. Sabe, você conhece aquele tipo de pessoa, aquele personagem que sempre existe em qualquer ambiente, aquele tipo aberto, tagarela, intenso, aquela pessoa que tem uma opinião sobre tudo, aquela pessoa que não fecha a boca em momento nenhum, fala pelos cotovelos. Você conhece? Então, esse tipo de pessoa não passa credibilidade, né? Você já notou isso? Sabe por quê? Porque o silêncio te faz parecer mais valioso, mais sério, mais calmo. E esse parecer, não subestime esse parecer. Esse parecer é muito mais importante do que você imagina. O fator psicológico humano é capaz de criar muitas coisas, muitas hipóteses, às vezes até exageradas sobre o que não se sabe. E é importante que você seja silencioso quando possível, pois a ausência de certeza aguça a imaginação. Você, ao não demonstrar o que pensa, cria a abertura para que postule ansiosamente acerca de quem você é, sem que você tenha que fazer nada. A mente humana funciona assim. É assim que esse jogo funciona. Então, você tem que jogar de acordo com ele. Teatralidade e ilusão são armas poderosas. Você deve ser mais do que um simples homem ou mulher na mente daqueles que te rodeiam, tanto amigos quanto inimigos. Não se expor completamente, deixar questões em aberto sobre você em relação a temas importantes, te deixa em uma posição mais protegida, misteriosa em relação ao ambiente em que não é vantajoso você se expor. Perceba que aquela pessoa que nunca expressa a opinião, quando decide expressar, geralmente ganha mais atenção do que o sujeito que fala pelos cotovelos. Adotar essa postura reservada te dá um tom mais sério, e não subestime o que o parecer, a impressão que os outros têm, pode fazer na mente coletiva dos que te rodeiam. E falando nas outras pessoas, ainda no âmbito social, existe uma última vantagem a ser exposta aqui. A carta coringa. Exatamente. Não é difícil de perceber isso, né? Talvez você já até tenha pensado nisso enquanto ouvia essa aula. Veja só, em todo tipo de contexto em que se trata de humanos, haverá um status quo, uma opinião, um consenso, um caminho a ser seguido por uma pessoa que você, por exemplo, precise, uma pessoa importante.
que pode ser uma divisora de águas durante a sua jornada. Às vezes essa opinião é até compartilhada por várias pessoas, uma mesma ideia. E veja só, o silêncio, a prudência, te transforma em uma folha em branco, permitindo que você use máscaras quando necessário para se adentrar em um contexto específico sem causar suspeitas de incoerência. Uma vantagem que o barulhento não tem. Pois uma vez que você declara a todos que você tem uma posição X, nas suas redes sociais você defende com unhas e dentes a posição X, você sai de casa com uma blusa da posição X. E então você se depara com um contexto importante para o seu crescimento, repleto de pessoas que compartilham da visão Y. Antes mesmo de você começar, você já enfrenta uma desvantagem absurda. Enquanto que o sujeito que entende o valor do silêncio preventivo, assim como a água, pode se moldar de acordo com o contexto. Ele é quem ele precisar ser, quando ele precisar ser. E isso abre uma infinidade de oportunidades, caminhos estratégicos que não podem ser adotados no caso do sujeito barulhento acerca do que pensa. E isso tudo o que foi dito aqui, meu caro, compõe no final, de maneira resumida e introdutória, o que é a postura do observador, que reconhece o poder do silêncio. Uma postura ativa, não contemplativa, não como daquele que se esconde nas sombras para fugir da luz, mas daquele que se esconde nas sombras para observar, estudar a luz e evoluir até o ponto onde possa sair da caverna para desbravar o horizonte. O adepto do silêncio, uma estratégia poderosa que não depende da quantidade de poder e influência que você tem. Seja você um líder grandioso, ou um inseto ainda, uma larva fraca, mas com potencial, e que almeja um futuro grande, o silêncio não pede nada para que vire seu companheiro. Se você começou a sua jornada ontem, mas hoje já entendeu e consegue aplicar o que foi exposto aqui, saiba que você já teve um ótimo começo. Pois para aquele que escolhe trilhar o caminho que visa o topo dos montes, até mesmo o mais inofensivo e sutil pode ser convertido em uma arma letal. Em momentos de crise, enquanto a multidão corre, pare. Enquanto a multidão grita, cale-se. Enquanto eles falam, escute, observe, aprenda, adapte-se. E então chegará o dia aonde da mais desprezível poça de lama, aquela besta paciente emergirá para conquistar tudo o que os seus olhos tocam. Porém, tudo depende de você. Tudo depende do que você vai fazer ao fechar esse vídeo. Eu posso te fornecer a melhor de todas as canetas, mas quem escreve a sua história ainda é você. Eu sou só um mensageiro esporádico. É sobre você. Vá e vença. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, assista os vídeos anteriores e envie para alguém que precisa ouvir isso, se for da sua vontade. Eu agradeço a participação de todos até aqui. Tenham todos um dia, uma tarde e uma noite magníficos.